o possessivo. Let's review how to express ownership in Portuguese. In Portuguese, to answer the questions de quem é, we use the combination of the verb ser mais de to express possession. Por exemplo, de quem é o livro? O livro, singular. O verbo ser agrees, the verb ser agree with the object. So, o livro, it's singular. O livro não é da Laura. O livro é dos estudantes. O livro não é da Laura. Verbo ser no singular, porque estamos falando do livro. O livro não é de quem? Da Laura. Preposição de mais artigo definido feminino no singular a. De mais a, da. Não é da Laura. O livro é de quem? O livro é dos estudantes. De mais artigo definido masculino plural os. De mais os dos estudantes. Agora um outro exemplo usando o plural. E as chaves? Pergunta: de quem são as chaves? As chaves não são da Ana, são do Roberto. Novamente, objeto é plural, então o verbo será usado no plural, são. As chaves não são de quem? Da Ana. Da preposição de mais o artigo definido feminino no singular a. De mais a, da. As chaves não são da Ana. As chaves são do Roberto. Verbo no plural, para concordar com o objeto as chaves. As chaves são do Roberto. Preposição de mais artigo masculino ou artigo definido masculino singular o. De mais o do Roberto. E o nosso último exemplo. De quem é o computador? O computador não é da universidade. É do Roberto e da Ana. So, when you use the verb ser mais a preposição de expressing to express possession, you have to combine de with the article definite masculine or feminine. De mais a igual a da. De mais o igual a do. So, to inform possession using the verb ser mais de, the verb always agrees with the object possessed. And the preposition de will combine with the definite article to agree with the possessor, if it's male, female, singular or plural. Os adjetivos possessivos: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, nosso, nossa, nossos, nossas, seu, sua, seus, suas, dele, dela, deles, delas. Vamos ver exemplos dos adjetivos possessivos. Minha aula de música é muito legal.
Como são as suas aulas de português? As minhas aulas de português são muito divertidas. Eu gosto muito. When people are talking to each other, they use seu, sua, seus, suas when asking questions, and they will use meu, minha, meus, minhas when answering these or those questions. Meu amigo Paulo também estuda português. O professor dele é de Portugal. A minha professora é brasileira. A família dela é do Brasil. Dele ou dela is used when people are talking about a third person. In this example, o professor dele. She is talking about her friend Paulo. In the other case, when she said a família dela, she is talking about her professor. Then in both cases, Paulo and the professor, they are not part in this dialogue. E como são seus colegas da aula de música? A nossa turma é muito animada e criativa. Só encontro meus colegas na aula, então não sei muito da vida deles. E aqui terminamos a nossa revisão dos possessivos. Qual é a sua dúvida sobre o uso dos possessivos?